Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Observador, são 9 horas. Começam a ser ouvidos esta manhã no Campos de Justiça os adeptos detidos ontem à noite pela PSP, depois de confrontos e desacatos em Lisboa, isto antes do jogo de futsal entre Benfica e Sporting. A PSP confirma em comunicado que fez 124 detenções. Os adeptos foram, entretanto, libertados, sendo que foram notificados para começarem a ser hoje ouvidos em tribunal. Os primeiros a ser presentes serão os adeptos com ligações ao Benfica. A audição está marcada para daqui a 1 hora, 10 da manhã. Já os adeptos com ligações ao Sporting vão ao Campos de Justiça na próxima segunda-feira à mesma hora, foi o que apurou o Observador junto de fonte oficial da PSP. Os confrontos aconteceram ontem à noite junto ao pavilhão João Rocha, em Lisboa, antes do derby de futsal. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Foi também apreendido material pirotécnico, ferros, uma arma branca, balaclavas. Está connosco agora em direto neste jornal o comissário da PSP, Vítor Patrica. Bom dia, obrigada por estar connosco. No comunicado, a PSP falava numa intervenção rápida e coordenada ontem à noite. Como é que foi dado o alerta para estes confrontos e como é que decorreu de facto essa operação? Antes de mais, muito bom dia. De facto, no dia de ontem, em véspera, portanto, 1 hora antes, sensivelmente, do início do jogo de futsal entre o Sporting Clube Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, no pavilhão João Rocha, tivemos informação que estariam adeptos do Benfica e do Sporting em confrontos, portanto, do outro lado do estádio de Alvalade, portanto, diametralmente oposto onde se situa o pavilhão João Rocha. Essa situação foi verificada através do sistema de videovigilância e a Polícia de Segurança Pública, através de uma resposta célere e coordenada de todas as valências que se encontravam no local, deslocou-se ao mesmo e cessou de imediato os comportamentos que estavam a ocorrer, as agressões que estavam a ocorrer, evitando assim males maiores. Há, portanto, razões para crer que se tratou de uma ação planeada e organizada, até pelo material apreendido? Sim, portanto, este tipo de comportamentos têm sido habituais naquilo que nós consideramos serem adeptos de risco, digamos assim, dos mais diversos clubes no panorama nacional e não só. A verdade é que os clubes em disputa no jogo dentro da quadra têm uma rivalidade histórica e essa rivalidade passa para os seus adeptos, sendo que alguns deles elevam esta rivalidade à intolerância e ao puro ódio pelos adeptos adversários, levando a que muitas das vezes cometam este tipo de crimes graves e com consequências gravosas, quer para as vítimas, quer para os próprios também. Mas isto quer dizer que havia já a indicação de que este seria um jogo de alto risco? Sim, portanto, o jogo foi classificado de alto risco, aliás, como em regra são classificados todos os derbys e todos os clássicos, precisamente por estas massas associativas que se fazem deslocar em grupo e que não raras vezes procuram provocar este tipo de confrontos. A polícia está sensibilizada para o fenómeno, de resto a Polícia de Segurança Pública tem uma unidade metropolitana de informações desportivas que lida com o fenómeno da violência no desporto e com as claques há mais de 20 anos, com bastante sucesso e bastante preponderância no panorama nacional e internacional. E o que é facto é que tentamos sempre monitorizar e acompanhar estes adeptos em todo o instante e prevenir este tipo de acontecimentos em primeira linha, obviamente, e depois, não conseguindo prevenir, reprimir os mesmos e neste caso ter uma atuação célere o suficiente para que os problemas não sejam de maior. Ora, daqui a pouco, daqui por 1 hora, vão começar a ser ouvidos algumas destes adeptos que foram detidos. Eles vão estar às 10 horas no Campos de Justiça. Comissário Vítor Patrica, a PSP irá tomar medidas extra de segurança no local? Há a possibilidade de repetição de confrontos junto ao Campos de Justiça? Sim, não é expectável que existam confrontos junto ao Campos de Justiça. Ainda assim, a Polícia de Segurança Pública, em coordenação também com o Ministério Público, optou por, portanto, notificar os adeptos do Benfica para o dia de hoje e os adeptos do Sporting para segunda-feira, precisamente para evitar que haja uma ligação entre um encontro estes adeptos no mesmo local.
Portanto, no dia de hoje teremos adeptos do Benfica e no dia de segunda-feira adeptos do Sporting. Ainda assim, a Polícia de Segurança Pública vai ter um dispositivo reforçado e adequado à situação no local, e vamos estar também a acompanhar estes adeptos que foram detidos e os outros que não foram. Muito obrigada, Comissário Vítor Patrica da PSP, pelos esclarecimentos que nos deu aqui em direto sobre a operação que decorreu ontem e também com esta indicação de um reforço de segurança para daqui a uma hora junto ao Campos de Justiça, onde vão começar a ser ouvidos alguns dos adeptos que foram detidos ontem à noite, alguns dos 124. Falamos de desacatos que aconteceram em plena via pública, junto ao estádio de Alvalade, espalharam-se pela zona onde há registro de danos e agora, em direto local, João Costa Campos, também por causa disso os cafés da zona foram obrigados a fechar. Sim, Carla, bom dia. Já durante o jogo, foi por volta das 9 da noite, foi como disse uma funcionária de um dos cafés aqui no perímetro do pavilhão João Rocha, onde decorreu esse derby Sporting Benfica ontem à noite. Disseram que alguns dos adeptos se dirigiram para esta zona, ou seja, não foi aqui onde aconteceu inicialmente essa rixa, mas dirigiram-se para esta zona e continuaram os desacatos. Eu estou sensivelmente 600 metros da zona onde começou essa rixa e as multidões começaram a deslocar-se para esta zona. Conseguimos ver o rasto dessa rixa aqui nas paredes dos vários prédios, aqui no perímetro do pavilhão João Rocha, grafitados com símbolos dos clubes que estavam ontem a jogo. Por exemplo, do Sporting, vejo aqui grafitado num store de uma habitação, Ultras Sporting Clube Portugal, também nas grades de um dos cafés que aqui está grafitada um símbolo semelhante, e o que me disseram estes cafés é que tentaram manter as portas abertas, mas que a dada altura se tornou completamente impossível continuar a operar, até porque alguns adeptos acabaram por entrar num dos cafés que aqui está, provocaram alguns danos, uma vez que começaram em confrontos dentro do próprio estabelecimento, e mais tarde a Polícia de Segurança Pública, já durante o jogo, já decorria o jogo nesta altura, teve de fechar os estabelecimentos aqui no perímetro do pavilhão João Rocha. O que me dizem estas pessoas é que cada vez que há jogos mais intensos aqui, esta situação se repete, cada vez que duas equipas com um confronto mais intenso, e como dizia agora no nosso jornal do Observador o Comissário, cada vez que há jogos mais intensos, essa rivalidade nota-se aqui na zona envolvente do estádio. Importa recordar que a polícia começou a atuar, como eu dizia há pouco, a cerca de 600 metros daqui, mas a rixa acabou por vir parar esta zona e incomodar naturalmente quem aqui mora, também os negócios, e o que me dizem é que estas situações são cada vez mais recorrentes e cada vez mais violentas. Desta vez foram 124 detidos, 63 adeptos do Benfica, 61 do Sporting. É de facto uma operação de detenção de larga escala, mas com mais ou menos detidos. É uma situação que se repete demasiadas vezes aqui nas redondezas do pavilhão João Rocha. É o que me dizem as pessoas que aqui trabalham e que aqui vivem. E com efeitos práticos e visíveis aqui relatados pelo João Costa Campos, que está em direto do local onde ontem à noite se registaram novos confrontos entre adeptos do Benfica e do Sporting, que de resto vão começar a ser ouvidos já hoje a partir das 10 horas. A Federação Portuguesa de Futebol instaurou um inquérito ao caso para apurar as responsabilidades dos incidentes. Os prejuízos causados pelas tempestades podem chegar aos 6 mil milhões de euros. O número é avançado pelo líder da estrutura de missão para a reconstrução da Zona Centro. Em entrevista ao Jornal Público, Paulo Fernandes fala em danos gigantescos. O ex-autarca do Fundão alerta para um desastre ambiental, social, económico, infraestrutural e nacional. O homem escolhido pelo Governo para reerguer a Zona Centro fala também na maior catástrofe natural da história contemporânea no país. Entretanto, o Governo aprova hoje as linhas gerais do PTRR. O plano para responder aos danos causados pelas tempestades deve ser apresentado depois da reunião do Conselho de Ministros, mas
Carla, ainda não são conhecidos dados concretos de como vai funcionar. Ainda não. O Primeiro-Ministro diz apenas que para já este plano vai assentar em 3 pilares: a recuperação das populações e empresas afetadas, a preparação para futuros fenómenos extremos e a reforma do país. Está também prevista a criação de um fundo para acorrer em situações de calamidade. Foi o que disse ontem no debate quinzenal Luís Montenegro, que nunca falou em valores. Diz, no entanto, que se for o caso, Portugal está preparado para poder ser financiado a boas taxas de juro. O Primeiro-Ministro pede também a colaboração dos partidos e do atual e do futuro Presidente da República. As linhas gerais do plano devem então ser apresentadas hoje, depois da reunião do Conselho de Ministros, e discutida na próxima quarta-feira com os partidos. E vamos falar precisamente sobre o PTRR já a seguir no Explicador com o economista e antigo Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque? A GNR apreendeu no Concelho de Setúbal uma embarcação suspeita de estar ligada ao tráfico de droga internacional. Através de comunicado, os militares adiantam que a apreensão ocorreu na segunda-feira. Foram confiscados diversos materiais que estavam no interior, tais como telefones satélites, um gerador e um equipamento GPS. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal. Rui Moreira vai ser o próximo embaixador de Portugal na OCDE. A informação é avançada à agência Lusa por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O ex-presidente da Câmara do Porto foi o escolhido pelo Governo para substituir no cargo Manuel Lobo Antunes. O ex-príncipe André foi libertado ontem à noite, 12 horas depois de ter sido detido numa esquadra em Inglaterra. Foi detido pelas autoridades sob acusações de má conduta em funções públicas. André terá prestado o primeiro interrogatório às autoridades. Foi depois libertado, mas as investigações sobre as ligações a Jeffrey Epstein continuam.